Graça e paz a todos. Eu venho aqui em mais um momento diário com Deus. Aqui é o pastor Santiago. Eu venho mais uma história da vida real trazer nessa sexta-feira à tarde, a qual nós encontramos aqui todas as sextas-feiras, neste momento, a qual nós fazemos e trazemos a história de alguém. E eu queria te informar, se você tem interesse de estar escrevendo a sua história também, eu vou estar lendo ela, eu vou estar passando ela e você pode estar ajudando outra pessoa no momento que você estiver contando a sua história. O número de telefone para você mandar a sua história, o número do WhatsApp é 011 9 1065 0240. Repetindo, 011 9 1065 0240. Conte a sua história também, que nós vamos estar passando aqui nas sextas-feiras, no Momento Diário com Deus, a história da vida real. E hoje eu queria contar mais uma história, como toda sexta-feira fazemos. E essa história que eu queria contar hoje, o nome fictício, porque nunca vamos dizer o seu nome, tá bom? Respeitando, e sempre vamos colocar um nome fictício sobre a sua história. E o nome fictício hoje é do Michael. O Michael vai estar contando a história dele. Oi, pastor Santiago. Meu nome é Michael, tudo bem, meu amigo? Hoje eu vou estar contando a minha história no Momento Diário com Deus. Esta é a minha história. Eu queria falar um pouquinho o que aconteceu comigo e aonde eu cresci, eu nasci. Eu nasci em Marília, no interior de São Paulo. Um menino simples, humilde, um menino que se alegrava com pouco, não como hoje, pastor Santiago. E as crianças precisam de muitas coisas para ser feliz. No meu tempo, não. A gente só precisava de uma bola murcha, a gente precisava de umas bolinhas de gude, um pipa meio furado, um peão, um pouquinho de terra para correr, brincar e uns tampão de dedo estourado. Eu dou risada, sabe por quê? Era tantas coisas simples, mas tanta alegria que a gente sentia na infância. Era uma infância muito feliz. Eu nasci em Marília, interior de São Paulo, mas uma cidade grande perto das cidades do interior. Uma cidade que, assim, a gente vê, é uma cidade que já tem bastante coisa bem avançada. Mas eu, como menino ali de Marília, eu fui criado pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, minha avó. E minha criação, ela sempre foi uma criação com muito boa educação. Meu pai sempre me criou debaixo de uma educação, educando. Ele não tinha muito dinheiro, mas ele tinha muita honestidade. E isso daí foi o principal para mim crescer, sendo honesto também e querendo ser parecido como meu pai. Meu avô, da mesma maneira, uma pessoa simples, uma pessoa que vendia coisas ali na cidade, ali sobre as ruas de Marília, do centro. Ele ia lá vendendo alho, trabalhava ali vendendo saquinhos de alho. E assim que ele criou meu pai e criou os outros filhos. Mas o meu pai também foi uma pessoa humilde, trabalhou sempre em empresa. Mas o meu pai, ele sempre ensinava a gente. E a gente vinha ter aquilo que era nosso, nunca mexer nas coisas dos outros. E assim eu cresci, trabalhando, procurando aquilo que viesse ser certo. E nunca mentir, mexer nas coisas dos outros. E procurar um crescimento. Assim como eu também procurei ser uma pessoa muito boa, honesta. Assim que eu cresci, eu fui trabalhar sobre uma usina, porque aqui, pastor Santiago, aqui em Marília, aqui há muito canavial, muitas usinas. E eu procurei fazer isso, porque era um meio, assim, de um ganho melhor aqui na cidade. E quem quisesse estudar, quem quisesse crescer, teria uma oportunidade.
Porque tudo na nossa vida, nós temos que entender uma coisa. Às vezes a gente enfrenta nossas oportunidades, né? Às vezes o impedimento das nossas oportunidades não vem das pessoas, mas vem de nós mesmos. E eu procurei sempre não impedir, mas fazer por onde crescer. Então eu cresci ali dentro da empresa com muita alegria, procurei trazer o sustento sobre a minha família e sempre procurei o quê? Eu ir atrás de sonhos, objetivos e trazer o crescimento, porque a minha vontade sempre foi, quando eu aposentasse, eu ter meu cantinho do meu sonho, criar minha família num lugar mais sossegado e ir para um lugar onde eu pudesse ter um descanso, paz e ter as pessoas que eu amasse perto de mim. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui, depois que veio a minha infância, mas agora começou meu crescimento, porque eu construí uma família. Oh, família linda, viu? Ai, quando eu falo da minha família, eu me emociono, porque eu vejo a minha família foi um grande presente de Deus. Um presente de tudo aquilo que eu sonhava, de todos os objetivos que eu tinha, toda alegria, paz, esperança, tudo aquilo que eu precisava, eu encontrava na minha família. E hoje, nesta tarde, o meu momento aqui, diário com Deus, a minha história da vida real, Pastor Santiago, fala muito e envolve muito a minha família. Eu construí uma família linda, tive 3 filhos. Entre os meus filhos, eu tinha 2 meninas e um menino. Um casamento lindo. E assim como cresceu a minha família, eu cresci também no cargo a qual eu estava sobre a empresa. E eu me tornei o encarregado de um grande setor naquela empresa. Um encarregado onde era muito respeitado. E sempre não, como meu pai ensinou, não prejudicando ninguém, não fazendo mal a ninguém, não precisando ali ser alguém que viesse ser puxa-saco, que viesse denegrir a imagem de alguém ou prejudicar, mas sempre fazendo o meu serviço e sempre entendendo as outras pessoas. Sabe por quê? Eu também passei por lá. Eu sei a dificuldade de cada um. Então eu poderia, naquele momento, contar e passar aquela história, aquele momento, porque eu sei o que eles estão falando, o que eles vivem eu já vivi e vivo até hoje também. Só que eu queria falar, eu cresci naquela empresa e conforme eu fui crescendo, graças a Deus, eu nunca tive problemas com nada, nunca tive problemas com vício, com bebida, nunca fui aquela pessoa de bagunça, sabe? Está no meio das bagunças, gastando, bagunçando. Não, sempre fui uma pessoa bem caseira. Eu, Michael, sempre procurei estar do lado da minha esposa, das minhas 2 filhas e do meu filho. E a gente sempre também está perto dos nossos pais. E a família da minha esposa também é de Marília, assim como eu. Então a gente sempre ia visitar. Meu avô já não tenho mais, Pastor Santiago. Meus avós, avô, eu não tenho. A minha esposa, Clara, ela ainda tem a sua avó. Eu não tenho. Mas eu queria falar para ti. Sempre honrei meu pai e minha mãe. E pela honra de honrar eles, Deus sempre me deu coisas lindas. Assim como esta família maravilhosa, Deus me deu uma casa linda. Uma casa linda ali no centro da cidade. E ela sempre foi aquela casa que a gente gostou muito, porque era fácil acesso para os meus filhos irem para a escola, para minha esposa trabalhar, porque minha esposa trabalhava no centro, ela tinha uma loja ali no centro. Uma loja que eu ajudei ela. E sou muito feliz por ter ajudado ela a montar e construir esta loja de roupa. Ela conseguiu ter ali uma loja que era o sonho dela.
e ela já tinha um número muito grande de clientes. Então ali estava tudo perto para nós. Eu já era muito feliz e grato a Deus. Grato a Deus porque tudo que eu pedi a Deus estava se tornando, a cada momento, uma grande realidade sobre a minha vida. Deus, ele estava fazendo acontecer tudo que eu pedia. Só que tinha algo que estava no meu coração. E sempre quando eu trabalhava, consegui pagar a minha casa, imobiliar, tínhamos carro, meus filhos estudavam em escolas boas, tinha uma formação muito boa. Então tudo que eu precisava eu estava tendo. Só que o senhor sabe como é, né, pastor Santiago? O sonho, enquanto estamos vivos, ele nunca acaba. Ele nunca para. E eu sonhava ter um sítio lindo. Um sítio lindo, bem grande. Um grande rio no meio, piscinas para as crianças. Um parquinho, se fosse possível, para eles brincarem, uma balança, para voltar àquela infância como eu tive também, né? Para eles poderem estarem num lugar seguro, mas brincando como criança. E aqueles que viessem no meu sítio também se sentirem à vontade para fazerem aquilo que querem. Só que não ficou só no sonho, não. Ai, como eu sou grato. Como eu agradeço. Sabe por quê, pastor Santiago? Eu batalhei. Trabalhei muito, muito, muito. Mas eu consegui realizar mais um sonho. Eu consegui trazer mais uma conquista. Só que tem uma coisa a te dizer. Sabe o quê? O sítio que eu sonhei, ele não foi igual. Ele não foi igual, não. Ele foi muito melhor. Muito melhor do que aquilo que eu sonhava. Do que aquilo que eu sempre projetei sobre a minha vida, que eu sempre coloquei. E hoje nessa carta eu quero contar um pouquinho de tudo que aconteceu comigo. E eu já queria começar a contar aqui. Sabe por quê? Eu acho que esse sítio ele foi umas 10 vezes melhor do que aquilo que eu pedi a Deus. Aquilo que a gente pede a Deus não vai vir na mesma porção que a gente pede, mas vai vir numa porção muito maior e melhor. Isso aconteceu comigo. Sabe por quê? O sítio que eu pedi, o do meu sonho, ele tinha aquilo que eu já falei para vocês. Só que esse que Deus preparou e que eu consegui comprar, ele era lindo. Ele não tinha somente um lago. Ele tinha 3 lagos grandes, onde tinha peixes já. Um desses lagos que passava ali, as águas, ele tinha pedras. E sobre essas pedras ele trazia uma queda bonita, muito linda. E nessa queda a gente brincava que era uma mini cachoeira. E ali, sobre os outros lagos, onde passava também a água, a gente tinha criação de peixe. Tinha tanto peixes que vinham embelezar o lugar, como depois também eu fui aumentando o espaço, já era grande, mas a gente tinha um lugar de pesca. Fora isso, eu tinha 2 piscinas nesse sítio. Uma piscina para crianças e uma piscina para adultos, com uma fundura de 2 metros, um comprimento maior do que 5 metros. Era uma piscina boa e uma piscina de criança também, um espaço muito bom. Um lugar lindo, lindo. Onde eu pensei que a gente ia jogar a bola na terra, ele tinha um campo de futebol nele, onde que era todo ali com redes, todo cercado, muito gostoso. Aquele balancinho que eu pedi, aquele escorregador, veio muito mais. Era um parquinho completo, para brincarem bastante, se divertirem. Ah, era coisa linda, que sítio maravilhoso. Muito gostoso aquele local. Era um local que eu falava, eu aposentando o resto dos meus dias eu quero estar aqui. Até o papai me levar e eu poder descansar, eu quero estar neste lugar.
porque eu olhava ali tudo que eu sonhei, sabe? Porque não acaba nisso. Ali eu tinha criação de porcos, galinha, tinha alguns patos que ficavam ali no rio, tinha algumas vaquinhas, alguns gados, alguns bois ali. E tinha alguns animais já preparados, porque não era pequeno, era bem grande. Eu falo sítio, mas muitos falavam assim, sua fazenda, Michael, que fazenda linda que você tem. Muitos falavam como fazenda. E tinha muitas coisas. Sobre esse sítio, veio até um lugar, um salão nele, que é onde que eu sempre sonhei. Eu falei, vai ter um culto aqui. Tanto aqui fora, a gente fazer um culto, uma adoração, como também sobre este salão. E eu queria pedir para os irmãos ali da igreja fazer um culto. Sabe como é que é, né? Um culto de ação de graça. Agradecer a Deus. Era o mínimo que eu poderia fazer. Era agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso que Deus tinha preparado sobre a minha vida, que Deus tinha preparado aos meus caminhos, junto com uma família linda e maravilhosa, um lugar lindo e maravilhoso. Mas eu ainda não poderia morar neste lugar, porque a minha vida ainda estava na cidade. Meus filhos ainda estudavam ali, minha esposa ficava mais próximo para ela, a loja ali na cidade. Meu serviço ficava quase igual, porque a usina era um pouco afastada. Então, por ela ser afastada, ela era mais caminho do sítio do que caminho da cidade. Mas eu tinha que ajudar minha família. Eu tinha que me preocupar aquilo que era melhor para eles. Então, pastor Santiago, eu só consegui ir para aquele local sexta-feira à noite ou sábado à tarde. Dependia, né? Se eu tivesse que trabalhar no sábado, eu não ia para lá na sexta-noite. Mas se eu conseguisse ali folgar, eu já ia embora, me mandava na sexta-noite, ficava para lá sábado e domingo. E muitas vezes na segunda de manhã eu ia para o serviço, já deixava cada um no seu lugar. Deixava a esposa no trabalho, os filhos na escola. E a gente curtia ali o sítio. Mas o que eu estava mais querendo, sabe o que era? Era este culto lá, para agradecer. Era um culto que no momento que eu fizesse ia me trazer uma alegria muito grande. E eu tenho uma coisa a dizer. Eu não conseguia estar diariamente ali, com frequência, tudo cultuar. Mas a minha esposa, ela sempre esteve na igreja. Eu conseguia estar indo no domingo. A minha esposa, de 2 a 3 vezes na semana, ela sempre estava lá, cultuando junto com os irmãos. Então minha alegria era trazer aqueles irmãos que oravam pela gente, que estavam junto conosco e torcendo pela nossa vitória, porque eles sempre torceram pela gente, sempre estiveram conosco. Então eu ficaria muito feliz de ver todos ali junto comigo no meu sítio. E eu pedi para minha esposa, eu falei para ela, convida eles para estar aqui com a gente, convida eles para estar aqui conosco, unidos, para a gente estar aqui participando, né? Juntos, de um louvor, de uma palavra. Eu vou fazer um grande banquete para eles. Fala para eles que eu queria que toda a igreja estivesse aqui. E assim ela conversou com o pastor. O pastor uniu os irmãos, as missionárias, os presbíteros, os evangelistas, os cooperadores da obra, os obreiros, todos aqueles que estavam ali. E levou ali no sítio uma palavra linda. Os irmãos foram com violão. Nossa, que lindo, que lindo. Sabe, vou te ser sincero, pastor Santiago. Michael, eu me sentia naquela noite que eu estava indo para o céu. Sabe por quê? Eu estava numa felicidade tão grande. Uma felicidade que não tem palavras. O que eu via muito em mim era o quê? As lágrimas de alegria.
a gratidão no meu coração, parecia que meu coração ele chorava de tanta alegria. Oh, Pastor Santiago, como eu estava feliz de ver tudo dando certo sobre a minha vida. Tudo que eu pedi, tudo que eu lutei, tudo que um dia eu sonhei sendo realizado. No momento que acabou aquele culto, me deram oportunidade. E na minha oportunidade eu só soube agradecer a todo aquele povo e falar para eles que eu fiquei muito feliz deles virem. Fiquei muito feliz, mas eu ficaria muito mais feliz se eles não parassem de vir. O pastor falou que falaria comigo no culto de domingo. Ali era uma sexta-feira. Ele falou, vou falar. Senhor Michael, vou falar com o senhor no domingo. Eu vou estar orando. E se assim Deus confirmar, nós faremos outros dias também. Ali fomos, se alimentamos, rimos bastante, brincamos. Minha esposa, meus filhos estavam brincando com as outras crianças. Eu já tinha filho adolescente também. Mas estavam ali todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Sabe como é que é, né? A gente gosta muito de comer. E tinha um refrigerante, um suco, um cafezinho. Então a hora se estendeu. A hora se estendeu. Nós seguimos, continuamos. Pastor Santiago, passei o sábado com a minha família. No domingo, durante o dia, à noite fomos cultuar. E eu aguardando que o pastor falasse comigo. Que o pastor falasse comigo depois daquele delicioso banquete. Porque eu queria honrar a igreja. Honrar a todo aquele povo que estava na minha casa. Então eu queria que ele viesse falar comigo, que ele aceitou, que Deus falou com ele. E acabou o culto, ele me procurou, me abraçou, conversou comigo. E ele falou assim, filho, vamos fazer um propósito lá. Vamos trazer algumas sextas-feiras de um culto de adoração, de gratidão a Deus, de agradecimento e de união em todos os irmãos ali. Vamos trazer um trabalho e convidar pessoas. Eu creio que Deus vai visitar muitas pessoas ali através da sua casa. Começamos. Eu com muita felicidade. Esse trabalho ele não durou dias não. Pastor Santiago, esse trabalho durou anos. Ele durou um tempo lindo ali, a qual toda sexta-feira já falava, opa, hoje tem culto na casa do Maico. E eu fui ali, eu e a minha esposa fomos crescendo na obra também. Porque não foi somente o culto que aconteceu na minha casa. Aconteceu uma grande transformação de vidas lá dentro do meu lar. E a minha casa acabou virando também uma igreja. Os irmãos da igreja frequentavam a casa. O presbítero André frequentava a minha casa. O pastor, a pastora. Então minha casa acabou se tornando como uma igreja. E ali muitas vidas foram alcançadas ali ao redor dos outros sítios, fazendas que tinham ao redor. Então aquele lugar acabou vindo como um grande lugar de encontro. Eu e a minha esposa já tínhamos sido separados a evangelista, fomos ungidos ali, faríamos as obras, porque já estávamos também envolvidos na obra e ganhando almas, fazendo um lindo trabalho. Tudo acontecendo de maneira muito linda. Aquele lugar como um lugar de sonho. Aquele rio já tinha feito batismos ali. Colocamos um rio, preparamos aquele local. Já tinha sido pessoas sendo batizadas ali. Aquela piscina, a gente sempre fazia um trabalho com jovens. Era separado um dia de lazer no sítio. Estava tudo tão lindo. E eu já olhando e vendo assim, opa,
Daqui uns anos vou aposentar. Vou aposentar, tenho meu lugar aqui. Vou pedir ao pastor abrir um ministério aqui também. Da mesma maneira que a gente congregar lá nos dias de culto, os dias que não tem culto, a gente fazer aqui um trabalho para aqueles que estão mais próximos. Estava indo tudo tão bem, pastor Santiago. Tudo tão bem. A minha casa, os dias que a gente estava lá, era 3, 4 garrafas de café que a gente fazia durante o dia. E o povo vinha tomar café, comer um bolo. Sabe aquele lanchinho da tarde? Ah, era tão bom. Só que certo dia tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou de uma maneira a qual me machuquei, me feri, me entristeci. Porque aquela casa que eu via sempre cheia, alegre, feliz, sempre falando de Deus, sempre ali, o presbítero, tomando café, passando por aquele local, frequentando. Um dia, eu amanheci diferente. Eu amanheci diferente. Um dia que eu amanheci meio triste. Sabe, pastor? Parecendo que Deus ele queria falar algo comigo naquele dia. Ele queria falar alguma coisa para mim, para me alertar, para me mostrar, sabe como é? Mostrar para mim algo que eu não estava enxergando. Mas essa alguma coisa que Deus queria falar comigo, eu não conseguia sentir paz. Foi onde começou a mudar a minha história. Essa é a minha história, pastor Santiago. Eu estou contando e eu ainda vou contar. Porque nesse momento, a minha história começou a mudar. Toda essa felicidade, ela começou a ser transformada em tristeza. A minha casa era muito frequentada. Mas eu, Maicon, jamais imaginava que ela seria frequentada para ter algum tipo de engano dentro do meu lar. Algum tipo de traição dentro do meu lar. Pastor Santiago, eu um dia, como todos os dias que eu ia trabalhar, acordava cedo, feliz, ia para a usina, tomava café lá. Só que esse dia acordei totalmente diferente, não estava feliz. Um dia diferente de todos. Um dia com muita tristeza, um aperto no meu coração, uma falta de paz. E naquele dia, eu esqueci lá no sítio algumas contas que eu tinha que pagar. Eu tinha algumas contas para pagar. Tinha algumas coisas para acertar. E eu tinha que olhar se eu tinha deixado ali onde o galo, a galinha ficava, se eu tinha deixado aberto. Porque eu não lembrava. Eu lembrava que eu tinha ido buscar alguns ovos ali. Eu não me recordava se eu deixei aberto ou fechado. Então tinha alguma coisa que estava me acenando para mim ir para o sítio. E eu catei e saí. Na hora do almoço, eu não almocei na empresa e fui sair para ir buscar alguns boletos para mim ver se estava tudo fechado, tudo em ordem. E quando eu cheguei naquele sítio, assim estava ali o carro dos irmãos da igreja. Mas quando eu olhei aquele carro era do presbítero, mas o presbítero ele sempre ia ali tomar café. Sempre ele ia naquele local, lá em casa, tomava café, às vezes ele ia lá,
Abri ali o portão, a porteira, o pessoal da igreja já tinha chave. Às vezes ele ia olhar para meus animais, ficava sentado lá debaixo dos pés de fruta, louvando ao Senhor com um violãozinho. Eu entrei para cumprimentá-lo, abraçá-lo, mas eu não vi ele ali fora. Eu fui entrando, pastor Santiago. Fui chegando em casa, entrando. Não vi ninguém no quintal. Eu vi ali que o galinheiro estava fechado, as portas estavam fechadas, os animais estavam nos devidos lugares. Tudo normal. Só que o que não estava normal estava dentro da minha casa. Dentro da minha casa não estava normal. Aquela falta de paz, aquela tristeza, aquele aperto no meu coração, ele começou a aumentar quando eu entrei dentro da minha casa. Eu procurando, porque o carro do presbítero estava ali, mas ele não estava. Eu fui lá, sobre meu quarto, era um quarto muito grande, então ali tinha minha cama, estava a cama de casal, minha da minha esposa, estava o nosso guarda-roupa, tinha um sofá lá muito grande também, porque o quarto era enorme. E eu tinha uma mesa de escritório, ali tinha um computador, então eu tinha umas coisas ali, a qual eu gostava de estudar. Eu tinha uma Bíblia naquele local também, levava sempre uma comigo no carro e uma na empresa. Então, estava na gaveta ali, na gaveta da minha mesa de escritório estavam os boletos. Eu subi logo para ir buscar. Quando eu subi, eu me deparei com uma situação, pastor Santiago, quando eu abri a porta. Eu vou te falar, marcou a minha vida. Eu perdi o chão, eu não sabia o que fazer. Eu me senti humilhado e destruído. Eu me deparei com uma traição. Naquele momento eu vi minha esposa me trair. E eu me perguntei por quê. Naquele momento eu olhei para eles. Falei, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não mereço. Eu não mereço que vocês façam isso comigo. Naquele momento eu catei o meu carro. Desci e fui embora. Peguei o meu carro. Quando eu catei o meu carro, eu fui com o meu carro até a casa dos meus pais. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, vocês vão ficar um bom tempo sem me ver. Eu preciso sair. Eu preciso refletir, eu preciso pensar. Vocês não vão me ver por um bom tempo. Eu liguei para a empresa. Comuniquei a empresa. Falei para a empresa, me afasta por um tempo. Porque eu não sei quando voltarei. Só sei que eu preciso deste tempo. Liguei para o pastor. Mandei mensagem para ele. Falei, pastor, só vai ficar um bom tempo sem me ver na igreja. Mas, pastor, a única coisa que eu peço muito, e pela misericórdia de Deus, que o Senhor tenha sido enganado como eu fui. Que o Senhor não tenha convivido com este erro, sabendo o que está acontecendo. Mas, pastor, somente ora por mim e me apresenta, porque nem eu sei para onde eu vou. Pastor Santiago, eu deixei aquele carro na casa dos meus pais. E ali eu saí andando. Neste andando, eu entrei em muitas cidades. De Marília eu fui passando, passei em Botucatu.
Passei em Bauru, fui até o outro lado, que era totalmente diferente, para Araçatuba, Birigui. E eu não tô falando de ônibus, eu tô falando andando. Pastor Santiago, minha cabeça a todo momento vinha aquela imagem. E eu queria andar, eu queria andar, eu queria andar. Meus cabelos foram crescendo, minha barba crescendo. Eu parava em alguns postos de gasolina às vezes para tomar banho. Só que eu não trouxe roupa. Eu não trouxe nada. Eu saí com a roupa do corpo. Eu saí apenas com meus documentos. Eu deixei tudo lá. Tudo para trás. Eu não queria que ninguém me achasse. E eu não queria achar mais ninguém. Eu fui andando. Conheci muitas cidades. Andando. Muitos lugares andando. Fui para um monte de local. Cidades do interior, conheci todas elas. Conheci o litoral. Eu conheci Rio de Janeiro. Todos esses lugares andando. Toda a Baixada Santista eu conheci. Rio de Janeiro, diversos lugares ali eu estive. Muitos lugares eu estava conhecendo. E eu fui parar em São Paulo. Pastor Santiago, eu não sei como eu caí em São Paulo. Como eu fui parar em São Paulo. Eu não sei como eu fui parar em cada cidade dessa. Mas eu sei que eu não conseguia parar num lugar. O único lugar que eu parei. O que eu fiz, que eu nunca tinha feito, foi começar a beber. Droga jamais. Me ofereciam na rua. Me oferecia ser que eu sempre fui uma pessoa. Eu procurava dormir longe dos outros. Eu sempre fui uma pessoa que eu contava minha história, escrevia minha história. Não tinha muito recurso para escrever minha história, não. Sabe o que eu escrevia? Um livro que eu fiz? Um pedaço de papelão. Pedaço de papelão que eu ajuntei e fiz como páginas. E ali estava toda a minha história. Eu amarrava num cardaço e carregava comigo. Eram os papelões da minha história e o papelão para mim deitar. E um pedaço de pano. Era o que eu precisava. Muitas pessoas me viam, falavam para mim, rapaz, você não é igual a eles. Por que você está na rua? Sai dessa vida, essa vida não é para você. Dá para ver no seu rosto que você é uma pessoa boa, uma pessoa de família. Você não merece isso. Só que eu não estava nem aí por que falavam para mim. A minha mente estava toda bagunçada. E eu fui parar em São Paulo. Fui parar no pior lugar que depois eu descobri. Porque ali há muitos pastores. Muitas pessoas iam ali, padres, pastores, entregas de comida. E eu descobri que eu fui parar na Cracolândia. Eu não conhecia direito aquele local. Mas eu parei lá e ninguém me levou. Eu não sei como eu entrei ali. E muitos falavam assim, a Cracolândia é um lugar de drogado. Um lugar onde tem viciados. Eu estava somente bebendo, mas eu não estava no vício. Eu bebia para me esquentar à noite. Porque o frio de São Paulo era forte. E eu parei naquele lugar, era muita droga, muita prostituição, muitas coisas erradas. Mas eu não entendo, eu entrei ali, eu não conseguia mais sair dali. Um certo dia, chegou dois pastores e começaram a conversar comigo. E eles falaram para mim, ei, como é seu nome? Eu falei para eles, Maico. Eles falaram, Maico, conta um pouco da sua história pra gente. Eu tenho um refrigerante, tenho aqui para você 2 pastéis, mas eu queria escutar você aqui.
Naquele momento eu comecei a contar esta história. Contei toda a história. Eles falaram para mim: hoje você tem raiva da igreja? Você tem raiva de Deus? Você se decepcionou com o homem? Ele falou assim: um certo tempo sim. Eu fiquei com mágoa da igreja, mágoa do homem. Mas Deus não. Deus eu não questionei. Só um momento que eu perguntei o porquê. Se eu estava entregando toda a minha casa, a minha família, para ser um lugar onde viessem adorar a Deus. Por que que aconteceu isso? Perguntei um certo tempo, chorei muito, mas todo momento que eu andava, é como se ali naquele momento eu esquecesse desse problema. Então por isso que eu conheci muitos lugares e andei, e não parei. E aqueles pastores falou para mim: só que você acha certo, mano, o tempo que você já está fora da tua casa, o tempo que você está fora, caminhando, andando, você acha certo? Por mais de ano você está fora e não avisar seus pais, você não saber se seus pais estão vivos ou não, os seus filhos sem entender o porquê que você foi embora, você ter abandonado uma carreira, um serviço, um sonho, um projeto, você ter largado a tua casa na cidade, você ter largado o teu sítio, e hoje você está numa rua e as pessoas que te amam estarem sem dormir, estarem preocupados, não sabendo se está vivo ou morto. O que está acontecendo com você, mano? E eu falava assim: mas eu não quero voltar. Eu não quero mais olhar para ela, deixa aquelas coisas com ela. E eles olharam para mim e falaram: você acha certo? Você trabalhou, lutou, e você largar tudo lá na mão dela, e hoje, a sua escolha será rua? Você escolher viver o resto da tua vida na rua? Isso não é o Michael. E foi dirigido aqui uma história dele para mim. O Michael que estava nessa história não é o Michael que eu estou vendo. Assim o pastor falou comigo. E ele falou para mim: Michael, vamos agora. Agora, Michael. Agora você vai voltar para sua cidade. Vamos agora. Você lembra o telefone de alguém lá? Telefone dos teus pais? Telefone de alguém? Eu falei: lembro. Eu falei: a gente vai conversar. Vamos falar com eles. Naquele momento, eu tirei Michael dali. Levei o Michael para o carro. E eu, pastor Ricardo, pegamos ali, levamos. No carro conversamos com os pais dele. Os pais deles choravam. O pai dele já tinha ido no hospital. O pai dele teve pressão alta. Teve começo de infarto. Pela preocupação. Os filhos. O filho entrou em depressão depois que o pai foi embora. A esposa dele, ela estava passando uma psiquiatria. Depois que ela fez aquilo, entrou sobre ela um espírito de loucura. A cidade de Marília não era a mesma. As pessoas a qual amavam Michael estavam todos ali preocupados. Todos não sabendo o que aconteceu. A esposa dele carregava uma culpa sobre a vida dela. Aquele presbítero, a qual traiu ele. Aquele presbítero, ele destruiu não somente o casamento de Michael, mas ele destruiu também a vida dele. Ele destruiu porque da mesma maneira que ele fez isso com Michael, depois o diabo começou a vir destruir ele, apontar.
a trazer uma condenação. E este homem, no momento que saiu a conversa sobre a cidade, mesmo que Michael não falou nada, mas eles acharam que Michael tinha falado, e ele mesmo começou a se condenar. Este homem se enforcou e tirou a própria vida. Michael não sabia de nada disso. Foi contado tudo isso naquele momento aos pastores por telefone. E o que eles mais queriam era Michael de volta. Michael não carregava vício, porque o que ele bebeu ali e o lugar que ele estava não pertencia a ele, não fazia parte da vida dele. Os pastores cataram, se comunicaram com uma igreja, a qual era do mesmo ministério ali de Marília, e falaram com os pastores de lá. Só que eles quiseram ter a certeza que Michael chegaria ali e não iria se desviar do caminho. O que eles fizeram? Ali um pastor conversou com o outro e falou: vamos levar ele para casa, ele vai tomar banho, vai se trocar, e amanhã logo cedo eu estarei com ele indo nesta viagem, porque eu vou estar conhecendo a família dele. O pastor foi comigo, o pastor Santiago. Ele seguiu a viagem comigo, e ele queria ter certeza se eu não tinha um vício da bebida, das drogas. Ele queria ter certeza que eu chegaria ali naquela cidade. Só que eu achei bom, sabe por quê? Eu não tinha mais como chegar naquela cidade olhando para as pessoas da maneira que eu saí. Eu saí envergonhado. E essa vergonha eu carregava sobre mim. Eu carregava o meu coração. E quando foi chegando próximo do ônibus, me deu vontade, sim, vou te ser sincero, de ir embora. Mas quando foi chegando o ônibus naquele lugar, me dava vontade de ir embora. O pastor falava para mim, ele orava, pegava na minha mão, me abraçava. Ele falava: filho, o Senhor vai reconstruir tudo que foi derrubado na tua vida. Tudo que foi destruído ao teu caminho, o Senhor vai reconstruir nesta volta, nesse retorno. Naquele momento, o pastor foi comigo até a casa dos meus pais. Conversou com os meus pais. Meus pais choraram muito, me abraçaram, choraram. Eles me viram magro, barbudo. Eles olharam para mim e falaram: você não é o nosso filho. Você não pode estar assim. Não foi isso que ensinamos. Por que você fez isso? Por que não pediu um conselho para nós? Por que foi embora? Por que sumiu desta maneira? E naquele momento o pastor falou: depois ele explica. Somente abraça ele. Ele está precisando de um abraço, de um carinho. Ali o pastor já tinha avisado os meus filhos, avisou a todos aqueles que me amavam. A casa ficou cheia, todo mundo me abraçando, feliz com o meu retorno. Eu não pensava que esta felicidade vinha ao meu encontro, não. Eu não pensava que seria desta maneira, pastor Santiago. Mas eu vi uma grande alegria. Todos ali, festejando, felizes ao meu retorno. Meus filhos muito felizes, perguntando por que não me levou junto, pai. Por que não levou a gente junto? E eu ali falei para eles: sua mãe precisava de vocês. E eles falaram para mim: a minha mãe precisa do Senhor, pai. A minha mãe precisa do Senhor. Eu falei: não, hoje ela não precisa mais. Eles falaram: precisa sim, pai. A mãe está passando por um psiquiatra. A mãe está tomando remédios muito fortes. A mãe queria muito estar aqui, mas ela não tem força para levantar da cama. Ela não tem força, pai. Vai conosco em casa. A mãe está ali naquele sítio sozinha. Vai conosco em casa lá. Eu vi todos, recepcionei, abracei. E eles pedindo. Eu falei pro pastor: pastor, o que você acha? Ele falou: eu vou lá contigo. Vamos lá. Naquele momento que eu cheguei em casa, naquele sítio, veio toda uma lembrança novamente à minha mente. Toda a lembrança daquele dia. Mas na hora que eu cheguei lá, eu entrei, eles me levaram. Ela deu um grito muito forte na hora que eu estava subindo a escada. Ela deu um grito: me perdoa, por favor. Me perdoa.
Na hora que eu subi a escada, ela estava vindo de joelho, chorando. O pastor Santiago, ela estava vindo de joelho, chorando e pedindo por favor. A minha esposa era só pele e osso, não era aquela esposa. A loja dela estava fechada há meses. Ela não conseguia abrir mais através da depressão. Ela tentou tirar a vida. Não foi uma, não foi 3, mas foi mais de 10 vezes. Tomando remédio, cortando os pulsos. E naquela hora ela chorava, falava: me perdoa. Se você me perdoar, Deus pode me levar agora. Eu não tenho mais o porquê viver. Eu não tenho mais o porquê viver. Eu te destruí. Eu acabei com a tua confiança sobre mim. Eu acabei com tudo. Com tudo. Eu fui a ruína da tua vida. O pastor naquele momento olhou e me deu um sinal para mim abraçar ela. Mandou eu abraçar, eu fiquei meio sem jeito. Ele falou: vai lá e abraça ela. Naquele momento o pastor começou a orar pela gente. O pastor orou. Tinha um mal na vida da minha esposa que foi quebrado naquela hora. Foi manifestado um demônio muito grande na vida dela. E o demônio estava possesso ali. Ele falava que ia matar, que ia levar a vida dela embora, que ia destruir ela. E ela estava com uma legião demoníaca sobre o corpo dela. O pastor fez uma libertação nela, passou ali um tempo orando. Saiu um demônio, entrava outro, um demônio, entrava outro. Na última vez que o pastor orou, ela vomitou um monte de coisa que estava sobre o estômago dela. E quando ela vomitou, caiu um monte de remédios. Saiu um monte de remédio para fora. E naquele momento a feição da minha esposa mudou. A fisionomia dela mudou. O pastor falou: hoje vocês vão renovar uma aliança. Pastor Santiago, eu naquele momento ali, eu começava a enxergar uma luz. Sabe por quê? Todo esse tempo que eu andava, eu só via a luz dos carros, a luz do caminhão, mas eu não via mais luz na minha vida, só escuridão. Aquela escuridão da estrada, sabe? Muitas estradas, elas não carregam postes, luzes. Era essa que eu carregava dentro de mim, a escuridão da estrada. Mas naquele momento eu vi uma luz reacendendo, uma esperança reacendendo, uma reconstrução acendendo. Meus filhos vieram, correram, abraçaram a gente. Meus filhos falaram para mim: pai, por favor, fica conosco. Pai, por favor, perdoa a mãe, pai. Pai, por favor, reconstrói novamente nossa família, pai. Nós te amamos. Nós te amamos, pai. Naquele momento eu chorei. O pastor falou: se ajoelhe. Na hora que se ajoelhamos, o pastor falou: hoje será renovada uma nova aliança entre o casal. Vocês vão renunciar e pedir perdão um ao outro. Perdão pelos atos, pelos erros, pelo pecado. O pastor começou a ministrar nossas vidas, orar por nós. Começou a ser quebrado o mal ali. Na hora que a gente começou a orar, novamente um espírito possessivo veio sobre a vida da minha esposa, um espírito da morte. O pastor novamente ali repreendeu, expulsou este mal. E ela ali no momento que eu abracei a ela deu um grito muito forte. Um grito que não saiu da boca, mas saiu da alma dela. Ela deu um grito, como um grito de socorro. Ela me abraçou. Ela pediu obrigado a Deus. Ela começou a me beijar e pedir perdão e obrigado. Obrigado pelo meu retorno. Obrigado por mim estar vivo. Ela começou a chorar, eu chorei também. Meus filhos choraram.
Nesse tempo meu pai chegou, minha mãe, chegou os pais dela. E naquele meio tempo chegou o pastor também da cidade, o pastor que era nosso pastor. E o pastor que veio comigo estava orando e preparando aquele local. Preparando aquele local para ser um local feliz novamente. Pastor Santiago, onde eu achei que eu não pisaria mais, eu voltei a pisar. Pastor Santiago, onde eu achei que estava tudo destruído, eu consegui voltar para a empresa. Com pouco tempo também, Pastor Santiago, eu me aposentei. Meus filhos, graças a Deus, hoje está formado. Meu filho está trabalhando na usina que eu trabalhei. Tem uma filha, está se formando como professor. Pastor Santiago, a minha vida foi reconstruída. A minha casa da cidade foi alugada. Hoje eu moro no sítio. A loja da minha esposa, ela vendeu. Hoje estamos juntos aqui, fazemos a obra de Deus. Moramos no sítio em paz. Estamos tranquilos aqui e ganhando almas para o reino de Deus. Contando o nosso testemunho para muitos casais e trazendo uma transformação sobre outras vidas. Pastor Santiago, essa é a minha história. Aonde eu achei que eu morreria, Deus ele me trouxe vida novamente. Deus me trouxe alegria, me trouxe paz e gerou dentro de mim uma esperança e um novo sonho. E hoje eu estou conseguindo viver esse sonho novamente. A rua não era o meu lugar. A rua não era o meu lugar. Hoje eu contei a minha história, a história da vida real. Essa é a minha história, Pastor Santiago. Esta é a história que eu trouxe neste momento diário com Deus, nesta tarde de sexta-feira. Obrigado pela oportunidade, Pastor Santiago. Obrigado. Que Deus venha falar com outras pessoas. Assim eu agradeço. Esta foi a história do Michael. Conte a sua história aqui na próxima sexta. Seja a sua história a ser contada. Eu queria pedir a todos, não esquece de mandar o teu like, de compartilhar esse